Olá! Que bom estar aqui com você hoje, nesse primeiro vídeo que eu estou fazendo, o primeiro vídeo de estudo bíblico. E eu estou muito contente porque sei que se você está me assistindo agora é porque você está procurando saber mais sobre a Bíblia, está curioso para descobrir as histórias, para descobrir por que esse livro ele nunca sai de moda, né? Um livro tão antigo e que nunca sai de moda. Você sabia que a Bíblia ela tem 66 livros? Não é pouco livro não, hein? E ela foi escrita por cerca de 40 autores. E quando você lê a Bíblia, você percebe que os personagens que compõem essas histórias são pessoas como você, como eu, como seu vizinho. São pessoas que são pecadores como nós, mas que por meio da fé conseguiram a salvação. Então, é por isso que estudar a Bíblia é mais do que adquirir conhecimentos, é ter a possibilidade de ser salvo, né? Bom, como todo estudo, você precisa de um livro, certo? Então, para estudar a Bíblia, você também precisa de um livro. É interessante você ter um livro com perguntas para direcionar o seu estudo. Porque quando você pega um livro, não sei, um livro de geografia, você abre uma página, assim, na metade do livro, você começa a ler. É lógico que você não vai entender. Mesma coisa, você pega um romance, você abre o romance na metade e você vai ler o que aquele capítulo está lhe dizendo. Você também não vai entender o romance. Então, com a Bíblia acontece da mesma maneira. Eu quero propor esse estudo com um livro que eu estudei, e foi o livro que me ajudou a conhecer mais e a entender mais a Bíblia. Porque antes eu tinha muita vontade, sempre tive muita vontade de ler e de conhecer, mas era assim que eu fazia. Eu abria minha Bíblia, tentava ler também desde o início. Bom, nunca consegui terminar e isso me deixava muito frustrada. Até que eu conheci os estudos bíblicos da Igreja Adventista. Assim, eu estou falando da Igreja Adventista porque foi a minha experiência com o conhecimento da Bíblia. Isso não quer dizer que você vai assistir o vídeo e você vai ter que virar adventista, não é nada disso. Pouco importa a sua religião, pouco importa a Bíblia que você vai usar, a Bíblia cristã, né? Eu, por exemplo, a Bíblia que eu vou usar aqui é uma Bíblia católica, é a Bíblia que eu estudei quando eu fui para o estudo da Igreja Adventista. Eu era tão assim desconfiada das coisas que eu disse, não vou estudar com a sua Bíblia, não. Sua Bíblia aqui eu vou estudar com a minha, não é a mesma Bíblia? Então eu vou estudar com a minha. E se as respostas elas forem da mesma maneira, né? Bom, aí eu vou começar a refletir mais sobre o estudo de vocês. Então eu era bem desconfiada. Daí eu comecei a estudar, fazer esse estudo com a minha Bíblia, que é uma Bíblia católica. Comprei na época quando eu era católica. Então é essa Bíblia que eu vou usar com você. Para você vai dizer, eu ouvia muito a expressão, é uma Bíblia de crente. Bom, não existe Bíblia de crente, Bíblia de católico. A única coisa que existe, a única diferença que existe entre a Bíblia católica e a Bíblia utilizada pelos protestantes, pelos evangélicos, é que na Bíblia católica existem alguns livros que não estão diretamente ligados à vida de Jesus, não estão diretamente ligados à Bíblia. Eles foram introduzidos alguns anos depois pela Igreja Católica. Então, é a única diferença. Não quer dizer que você não possa ler, você pode ler. Como, por exemplo, nós temos aqui, se você pegar uma Bíblia evangélica, você não tem na Bíblia evangélica o livro de Tobias, por exemplo, de Judite, você não tem Macabeus, você também não tem Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, tá? Então são esses livros que você não vai encontrar na Bíblia evangélica. Fora isso, é a mesma coisa, tá bom? Então, para você não ficar desconfiado, você pode pegar a sua Bíblia católica, pode pegar a sua Bíblia, a Bíblia que você tiver, e fazer o estudo com a gente. Bom, a única coisa que eu vou usar da Igreja Adventista, que foi o que me ajudou, é esse pequeno livrinho, que é o livro de estudos bíblicos. Então foi aqui que eu aprendi,
foi aqui que a minha mente ficou mais clara e as ideias ficaram mais claras também. As ideias bíblicas, as ideias, os propósitos de Deus para mim. Então, é esse livro que eu vou usar. E ele é muito legal porque é um livro tranquilo, é um livro fácil. E é um livro que dá muito prazer em ler. Como eu sei que vocês não têm esse livro, se vocês tiverem interesse, vocês podem ir em alguma igreja adventista e pedir esse livro. O pastor, um ancião, alguém vai dar para você esse livro. Mas, se não, eu vou disponibilizar as perguntas que eu vou fazer aqui. Eu vou disponibilizar também no site, tá? Se você quiser consultar as perguntas, se você quiser adquirir o livro, bom, é grátis, tá? Você não vai pagar por esse livro. Então, o primeiro estudo, ele vai falar da origem de tudo. Ele vai mostrar para você por que algumas pessoas começam a ler a Bíblia e depois elas param, elas desistem, elas não têm motivação, tá? Então, tem algumas perguntas e as respostas para essas perguntas nós vamos encontrar aqui na Bíblia. Se você ainda não sabe procurar, não tem problema, tá? Eu vou ensinar você vai procurar e a gente vai fazer junto. Bom, antes de começar o estudo, é sempre necessário você pedir a ajuda de Deus, você pedir o direcionamento de Deus para que você possa entender melhor, né? Então eu vou fazer uma pequena oração antes de introduzir o nosso estudo, tá bom? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigada porque esse é o nosso primeiro estudo, é a primeira vez que estou fazendo esse vídeo. E eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está guiando as minhas palavras, os meus pensamentos nesse momento. E eu te agradeço por isso. Abençoa essa pessoa que está aí do outro lado, que está vendo, assistindo pela primeira vez esse vídeo, tendo o primeiro contato talvez com a tua palavra, ou até mesmo seja algumas vezes essa pessoa já tentou, mas ela não conseguiu entender. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa também abençoá-la, clarificar a mente dela, para que ela possa entender e que ela esteja de coração aberto para te receber. Te agradeço por esse momento, te agradeço por tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, então agora estamos prontos para começar o nosso estudo, né? Então vamos lá. O nosso estudo vai começar pela primeira pergunta, que é: como Jesus considerava a Bíblia? Será que Jesus achava a Bíblia importante? Vamos ver. Essa resposta está em João, capítulo 17, versículo 17. Então eu vou ensinar para você aqui se você não sabe. Quando você está começando, toda a Bíblia tem um índice. A minha tá arriscada, tá? Mas bom, acho que dá para ver. Isso aqui. Toda a Bíblia tem um índice, tá? Então aqui no índice você vai procurar João. Vou procurar João. E cadê João? E você vai ver se ele está no Novo Testamento, se ele está no Antigo Testamento. Achei João. João está aqui no Novo Testamento. Então eu vou ver aqui do ladinho a página onde eu vou encontrar. Vou lá procurar. Então aqui na minha Bíblia, João está na página 1227. Vamos lá. Página 1227. Ok. Aí agora eu vou procurar o versículo. Uma vez que eu encontrei João, eu vou procurar o versículo. Aqui no nosso caso é o versículo 17. Perdão, o capítulo. Eu vou procurar o capítulo 17. O capítulo ele é sempre maior, tá? Ele tem um número maior aqui. É o número de introdução, tá? Não sei se dá pra ver aqui, 17. E tem uns números pequenininhos no meio das frases. Esses se chamam versículos, tá bom? Então aqui, vamos lá para a nossa resposta. A pergunta qual foi mesmo? Como Jesus considerava a Bíblia? Então vamos lá. O que era a Bíblia para Jesus? 17. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então, como Deus considerava a Bíblia? A Bíblia é a verdade do ser humano. É a única fonte que ele pode ir sem medo, que ele não vai errar.
ele vai encontrar a verdadeira razão para a existência dele. Então, para Jesus, a Bíblia, ela é a verdade. Pergunta 2. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Essa resposta nós vamos encontrar em Atos. Essa pergunta ela é muito importante, porque eu acho que é a pergunta que todas as pessoas que já tentaram estudar a Bíblia se fazem, né? Porque não conseguem entender. Então, o que a gente necessita para entender a Bíblia? Vamos lá em Atos, capítulo 8. Se você tiver dificuldade, volte lá no índice, tá? Para ficar sem problema. Então, vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo 26 a 31. Vou ler. Aqui. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e viu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Então Filipe convidou ele para subir e sentar, e a parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. E aí o funcionário disse, estamos aqui agora, eu passei só um pouquinho, estou no versículo 34, tá? Só para terminar. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é o profeta, de que profeta ele está falando? É dele mesmo ou é de outro? Viu? Então, aqui nós temos a razão para esse estudo. Por que você deve ter um estudo? Porque a Bíblia é um livro muito complexo, então você precisa de um direcionamento, tá? Então, quando você começa a estudar, que você quer realmente entender e aprender, é necessário que você tenha um direcionamento, alguém que vai acompanhar você nessa caminhada, tá bom? Terceira pergunta: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Será que existe uma maneira correta de estudar a Bíblia? Ou eu posso cada dia tentar ler um capítulo e eu vou entender assim? Bom, você pode ler um capítulo por dia, tá? Mas se você está começando, é necessário que você consiga entender a Bíblia globalmente e depois você vai aprofundando esse estudo com o tempo. Então, aqui a resposta para essa pergunta, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Está em Isaías, capítulo 28, versículo 10. Então, vamos lá. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Diz assim: ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Tá? Então, o que isso quer dizer? Será que quer dizer que quando eu começo a estudar a Bíblia, eu posso começar a comparar os textos que tratam do mesmo assunto? Sim. Quando eu estou aprendendo a ler, estou aprendendo beabá, eu faço comparações. A criança olha uma palavra e ela vai comparar com a outra palavra que ela não conhecia, mas que começa pela mesma letra ou tem o mesmo som. Então, assim, com a Bíblia também é a mesma coisa. Será que eu devo buscar outras passagens que explicam o assunto? Sim, por que não?
Você deve procurar outras passagens que explicam o assunto, para que esse assunto fique mais claro na sua mente. Será que eu devo estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo? Jamais. Nunca tente estudar a Bíblia sem pedir uma orientação ao Espírito Santo, a Deus, ao Senhor, porque você é um ser humano, então você é limitado, né? Então, quando você começa a fazer algo que você realmente quer que dê certo, faça uma oração antes, converse com Deus, peça para Ele lhe orientar e guiar o seu caminho. Ok? Então, questão 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Vamos ver que benefício, por que é importante você estudar? O que você pode receber de bom quando você estuda a Bíblia? Essa resposta nós vamos encontrar em João, capítulo 5, versículo 39. Então, vamos voltar aqui para João, capítulo 5, versículo 39. Vamos lá. Aqui. Por quê? Quais são os benefícios? A resposta: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Então, quando você estuda a Bíblia, você está procurando a vida eterna, você está procurando a sua salvação para quando Jesus voltar. Vamos para a próxima pergunta? Pergunta 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Quais são os outros benefícios? Só procurar a minha salvação? Tentar ter a salvação? Vamos ver. João, capítulo 16, versículo 13. E depois João, capítulo 8, versículo 32. Vamos ler. Capítulo 16. João 16, capítulo 13. Vamos ver quais são os outros benefícios que nós temos. 16, capítulo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quando nós vamos continuar esse estudo e você vai perceber, você vai começar a entender por que o mundo está do jeito que está. Por que essas coisas estão acontecendo? Qual a razão? Tá? E tudo isso está aqui. Todas essas respostas. E uma outra razão, vamos ver aqui em João capítulo 8, versículo 32. Capítulo 8, versículo 32. Diz assim: e conhecerão a verdade os libertará. Quando você conhece a verdade liberta você. Você não está mais prisioneiro. Muitas pessoas pensam que religião, que Deus, ele prende as pessoas. Muitas pessoas, eu conheço pessoas que dizem assim: não gosto de religião não gosto, eu fico falando de Deus, de igreja. Eu não quero ficar preso, quero ser livre, quero ser liberto. Mas o que a pessoa não entende é que quando você encontra Deus, que você começa a estudar, você é livre. Você entende que Ele te dá a liberdade. Quando você vive para o mundo, no mundo e para o mundo, o que é viver para o mundo? É você não viver aquela verdade que te diz a Bíblia. A partir do ponto, a gente vai continuar o estudo e você vai perceber que não é nenhum esforço seguir o que está aqui. Você vai perceber que fazendo isso, a sua vida vai melhorar, que a sua vida vai começar a tomar um rumo diferente. Não estou dizendo que a vida do cristão é fácil, porque ela não é fácil. Mas quando você tem fé, quando você sabe o caminho, que você confia em Deus, você sabe que Ele está levando você para o melhor caminho, então tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. Tá? Outra pergunta. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Muitas pessoas se perguntam, né? Mas porque muitas pessoas escreveram a Bíblia, essas pessoas, elas também eram pecadoras. Sim, eram pecadoras. Mas tem
alguém que dirigiu esses profetas para escreverem a Bíblia. Vamos ver de quem foi. Está em 2 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro. Ai, perdi. Vamos lá, nosso índice. Aqui. Ops. Ai, não estou conseguindo achar. Achei. Vamos lá, encontrar 2 Pedro. Aqui na minha Bíblia, 2 Pedro está na página 1408. 1442. Ok. Capítulo 1, versículo 21. Vamos ver. Quem foi que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia? Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então é por isso que a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é primordial, tá? Outra perguntinha: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Será que é só uma parte do texto bíblico que é inspirada por Deus? Ou será que todo o texto tem inspiração divina? Vamos ver essa resposta? Está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Lá, nosso índice. Aqui, 2 Timóteo, na minha Bíblia, ela está na página 1376. Achei. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, vamos lá. O que diz? Ele diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Viu? Então a Bíblia inteira ela foi inspirada por Deus. Mesmo que os homens tenham escrito, mas quem inspirou esses homens foi Deus. Vamos lá, nossa 8ª pergunta. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Que parte da Bíblia será? Acabei de dizer que foram os profetas que escreveram, mas tem uma parte, só uma parte, que não foi escrita por dedos humanos, por mãos humanas, e sim por Deus, o próprio Deus. Está em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Ok, vamos ver o que diz. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a ele as 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Então, os 10 mandamentos, não foi Moisés que escreveu, foi Deus que escreveu os 10 mandamentos. Então, é a única parte da Bíblia que foi Deus quem escreveu. Outra pergunta que é muito interessante. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que nós temos esse poder de alterar a Bíblia? Vamos ver o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 6, e depois Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Vamos lá. O que diz? Ele diz assim: eu sou o Senhor, e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então, Deus, ele não muda. Se ele inspirou as pessoas para escreverem a Bíblia, isso quer dizer que as pessoas não podem mudar a Bíblia. Mas vamos ter mais uma confirmação sobre isso lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Já assim, Apocalipse 22, capítulo 18 e 19.
capítulo 18 e 19. Capítulo 22, versículo 18 e 19. Ele diz assim: Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro. Isto é a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Quer dizer que nós não temos o direito de alterar nada, absolutamente nada. Vamos para a nossa última pergunta. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Vamos ver como são chamados? Está em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 17. Vamos ver como são chamados. São chamados: já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes e se a praticarem. Então, as pessoas que conhecem a verdade, elas são felizes, né? São pessoas do bem, são pessoas que fazem o bem, ou pelo menos deveriam fazer, né? E temos também Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos ver onde está Tiago. Tiago está depois de João, capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim: Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Tá? Então, a pessoa ela não deve só ouvir, né? Porque se você ouve e você não faz nada, de nada adianta. Então, é necessário que você escute e que você tente colocar em prática tudo que você aprendeu. Tá bom? Bom, o nosso estudo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento de comunhão com Deus, de partilha, e que vocês estejam aqui para o segundo estudo, tá certo? Então, tente meditar na palavra de Deus, tente levantar e agradecer, conversar com Deus como um amigo, porque às vezes nós colocamos uma distância muito grande entre Deus e o ser humano, mas na verdade não existe essa distância. Tá? Essa distância ela foi quebrada quando Jesus veio e morreu por nós. Então hoje nós temos a possibilidade de falar diretamente com Deus. Então nós podemos fazer isso. Espero que esse estudo tenha ajudado vocês a deixar mais claro algumas perguntinhas que estavam na sua cabeça. Então eu vou colocar as perguntas no site. Você pode consultar a hora que você quiser e também você pode consultar, refazer o estudo se você desejar. Tá bom? Então, fiquem com Deus e muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau!